Podem sentar, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos. E nós estaremos lendo nesta manhã os versículos 1 ao versículo 12. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto às portas eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã que estamos aqui reunidos como povo do Senhor, na casa do Senhor, Pai, no teu dia. A gente te pede, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua santa e preciosa palavra. E que o Senhor me use, ó Senhor, como instrumento em tuas mãos, e que eu fale com fidelidade aquilo que a tua palavra diz. Esta, ó Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, diante de nós, muitas vezes, existem alguns tipos de necessidades que temos. Umas mais visíveis e outras não tão visíveis, para não dizer invisíveis. A necessidade que é visível, como o próprio nome já diz, é que todo mundo enxerga. Por exemplo, uma conta atrasada, a doença no corpo, um relacionamento que está com dificuldades ou o desemprego. É a necessidade que nos faz correr, orar, buscar ajuda. Mas tem outra necessidade muito mais profunda e que quase nunca é perceptível. Ela fala muito baixo, por baixo de tudo, e a maioria das pessoas vive a vida inteira sem jamais escutá-la. Marcos, no capítulo 2, nesse trecho que lemos, nos conta a história de um homem que foi levado a Jesus por causa de uma necessidade que era visível. Ele tinha paralisia, ele era um paralítico. 4 amigos, então, o carregam, subiram num telhado e o desceram diante do mestre. Todos ali sabiam exatamente o que aquele homem precisava, que era andar. Mas quando Jesus abre a boca, ele não fala o que todos esperavam. Ele vai direto à necessidade que ninguém tinha percebido, nem mesmo o próprio paralítico. Jesus diz: Filhos, os teus pecados estão perdoados. Antes das pernas, o coração. Antes do corpo, a alma. Antes da necessidade que era visível, a necessidade que apenas ninguém enxergava. Esta manhã, quero que nós olhemos para essa história com uma pergunta sincera:
E se a minha maior necessidade não for aquela que eu mais sinto? Olha para os versículos, meu irmão, 1 a 4, que é o primeiro ponto, que é o que nós trazemos a Jesus. E vai dizer assim os versículos 1 ao 4. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu em que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Irmão, Jesus volta a Cafarnaum, provavelmente a casa de Pedro, que servia de base para o seu ministério naquela região. A notícia se espalha rápido, a cidade pequena, e é difícil, irmãos, conter fofocas e segredos em cidades pequenas. Então a multidão se aglomera de tal forma que não havia mais espaço nem junto à porta. Então Marcos faz questão de nos dizer em que Jesus está no meio daquela multidão. E o que é que Jesus fazia, afinal? E você pode ver no versículo 2, em que ele lhes pregava a palavra. Irmãos, uma frase que tem muito significado. Em Marcos, a palavra é o próprio evangelho do reino de Deus, como vai afirmar os versículos 14 e 15 do capítulo 1. Não eram os milagres que definiam o ministério de Jesus, era a proclamação. A multidão veio para ver os milagres que ele fazia, os espetáculos, e Jesus oferece a palavra de Deus. E aqui surge uma grande comparação que vai ao nosso coração, e que Marcos também vai falar muito no seu evangelho. A multidão em volta de Jesus não quer dizer que essa mesma multidão tinha fé em Jesus. As multidões que o cercavam, o admiravam, o seguiam por curiosidade, mas Marcos nunca as descreve se voltando a Jesus em arrependimento e fé. Na verdade, o traço mais comum das multidões neste evangelho é que elas obstruem o acesso a Jesus. Estar perto de Jesus na multidão, meu irmão, não é o mesmo que chegar até Jesus. Estar numa igreja todo domingo não quer dizer que aqui tem 100% servidores de Jesus. Não quer dizer. E o que aqueles 4 amigos, afinal, trouxeram até Jesus? Eles trazem um homem que não podia se trazer sozinho. Um homem que tinha uma necessidade visível e uma fé que talvez seria disposta a tudo. Eles chegam carregando o paralítico, irmãos, e encontraram uma porta bloqueada. Não por inimigos, mas por gente que só queria assistir. E é aqui que a história tem um outro significado. Versículo 4. Não podendo, porém, chegar a ele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. Telhados palestinos eram planos feitos de vigas cruzadas por ripas, cobertas de palha e barro, acessível por uma escada externa normalmente. Então aqueles homens subiram, cavaram atrás do barro e da palha, abriram um buraco. E aí você imagina, meu irmão, os homens abrindo um buraco e terra caindo sobre aqueles que estavam dentro da casa. Jesus ensinando, uma multidão ali ao redor de Jesus, e enquanto os homens cortam o telhado, a terra vai caindo sobre a cabeça deles. E então eles descem o amigo diante do mestre. Ação. A primeira menção de fé no Evangelho de Marcos não está ligada a um sentimento ou a um conhecimento, mas a uma ação corajosa. Fé aqui, irmãos, é a confiança ativa de que Jesus é suficiente para a necessidade mais profunda. E o que isso quer dizer? A necessidade pode ter qualquer obstáculo no caminho, mas a pessoa vai buscar forças em Deus para chegar até Ele. Se não há uma porta aberta, a fé abre uma. Se é preciso derrubar um telhado, que se derrube o telhado. E a primeira lição que nós temos aqui é que a fé remove obstáculos para levar as pessoas a Jesus. Nota o que o texto vai dizer no versículo 5. Vendo Jesus a fé que eles tinham, nota, irmãos, a fé deles, a fé dos amigos. Estes 4 homens carregavam alguém que não podia se carregar. A gente, na nossa vida, que não consegue chegar a Jesus sozinha. Eles estão paralisados por vergonha, por medo, por desespero, por hábito, por dor. E às vezes a diferença entre alguém
encontrar a Cristo ou não é a existência de amigos dispostos a carregar, a insistir, a cavar um buraco no telhado. A sua fé, meu irmão, pode ser o telhado aberto por onde outra pessoa é descida diante de Jesus. Guarde isto. Nós trazemos a Jesus a nossa necessidade e a nossa fé. Trazemos o problema que enxergamos e a confiança de que Ele é suficiente. Mas o que trazemos, por mais sincero que seja, não é a história inteira. Porque Jesus vê em nós muito mais profundo do que aquilo que nós colocamos diante dele. Irmãos, deixe-me perguntar com sinceridade: o que nós temos trazido a Jesus? Se olharmos para dentro do nosso corpo, ou para as fileiras de onde estamos sentados aqui na igreja, veremos uma multidão de macas. Cada um de nós carrega alguma coisa até aqui. Uns trazem uma doença que não passa, outros um casamento que está desmoronando, há quem traga um filho que se afastou, uma dívida que sufoca, um vício que envergonha, um luto que não cicatriza ou uma ansiedade que rouba o sono. E sejamos honestos, muitos de nós temos chegado sem esperança, não porque não cremos que Deus existe, mas porque no fundo já nos convencemos de que para o nosso caso não há mais saída. É exatamente nessa história que Jesus nos encontra. Aquele paralítico, irmãos, não tinha como se levantar. Ele não tinha esperança em si mesmo. A esperança dele estava inteiramente fora dele, nas mãos que o carregavam e no mestre que esperava. E foi assim que ele chegou a Jesus, sem contribuir com nada, além da sua própria necessidade. Não trouxe méritos, não trouxe soluções, não trouxe forças, trouxe apenas a sua incapacidade deitada numa maca, e foi o bastante. Você, meu irmão, que chegou desanimado, a boa notícia do Evangelho não é que Deus ajuda quem já está de pé, é que Jesus recebe quem é carregado. A sua falta de esperança não é um obstáculo para vir a Cristo, para não vir a Cristo. Ela é a condição de quem mais precisa dele. Os que se acham inteiros passam ao largo. Os que sabem que estão paralisados são justamente os que ele veio buscar. E note para onde a esperança aponta, não para os 4 amigos, por mais corajosos que eles fossem, não para um telhado aberto, não para a fé em si mesma, como uma força qualquer. Toda a cena converge para uma única pessoa no centro da casa enquanto ensinava. Os amigos só serviram para uma coisa: colocar o homem diante de Jesus. Porque a solução nunca esteve na maca, nunca esteve nas mãos que a carregavam, nem no esforço de furar o telhado. A solução era só uma: Jesus. Podemos trazer muita coisa a Ele, mas há apenas um a quem vale a pena trazer coisas: só Jesus. Traga a Ele o que você tem carregado sem esperança, porque é precisamente, meu irmão, isso que Ele está esperando receber. Irmãos, olha para o versículo 5 ao 7 nesse momento. E o segundo ponto é o que Jesus vê em nós. O primeiro, o que nós levamos a Jesus, e o segundo, o que Jesus vê em nós. Versículo 5 ao 7. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E agora vem um momento, irmãos, que parece que tudo muda. E a atenção se desloca daquilo que trazemos para o que Jesus enxerga. Todos ali sabiam do que o homem precisava. Todos ali sabiam da necessidade que esse homem tinha. Os amigos sabiam, o homem sabia, a multidão sabia. E ele foi levado para ser curado da sua paralisia. Ninguém o desceu do telhado, furou o telhado e falou: não, eu acho que ele precisa de perdão de pecados. Ninguém pensou nisso, meu irmão. O que eles queriam era ver esse homem andar. Jesus, porém, vê o que ninguém viu. A palavra de Jesus é: filho, versículo 5, os seus pecados estão perdoados. E a gente vê uma grande diferença, irmãos. É como a gente levar o homem com a perna quebrada ao hospital e o médico começar a falar sobre o coração. À primeira vista, parece que Jesus erra o diagnóstico, que ignorou o problema para tratar outra coisa. Mas Jesus nunca usa uma pessoa como pretexto
e nunca se distrai do que mais importa. Ele não estava fugindo da necessidade do homem, ele estava indo ao fundo dela. Irmãos, essa palavra filho, no original, a gente vai ver que é um termo carinhoso, mas não só isso. É a palavra de um superior que age com autoridade e ternura ao mesmo tempo. Jesus não trata aquele homem com a frieza de um médico qualquer. Ele o trata como o pai trata um filho amado, indo à raiz do problema e não apenas ao sintoma mais visível. Mas por que será, irmãos? Eu não sei se você já se perguntou, quando você está lendo esse texto, por que será que Jesus começa pelo perdão? Porque a paralisia desse homem, por pior que fosse, um dia terminaria na cura ou na morte. Mas o pecado é uma paralisia que não termina com a morte. Ele atravessa a eternidade. A necessidade que gritava era temporária, e a necessidade que ninguém via era eterna. E Jesus, no seu amor, tratou primeiro daquilo que o homem nem sabia que era o seu maior problema. E aqui, meu irmão, nós podemos ver que muitas vezes somos peritos em diagnosticar as nossas necessidades secundárias e completamente cegos para a principal. Muitas são as vezes que nós chegamos a Jesus, inclusive em oração na igreja, e falamos: Jesus, eu preciso de uma promoção no trabalho. Ou Jesus, eu preciso ganhar mais dinheiro. Ou eu tenho uma doença aqui. Ou Jesus, eu quero que os meus filhos se destaquem no esporte em que eles fazem, que eles sejam, acho, sei lá, do futebol ou de qualquer outra coisa. Mas, meu irmão, poucas são as vezes que nós nos preocupamos com a nossa santidade. Poucas são as vezes que nós nos preocupamos com a santidade dos nossos filhos. Muitas vezes nós damos mais valor a um filho que seja destaque no seu colégio e bota o adesivo, aluno destaque de colégio tal, no carro. Mas poucas são as vezes que a gente se preocupa se os nossos filhos estão tendo um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Se eles estão fazendo sua devocional, se eles amam a Cristo, se eles pregam a Cristo no seu colégio, se eles vivem em conformidade com o Evangelho. Então você vê, meu irmão, que às vezes as necessidades que apresentamos diante de Jesus não são de fato a maior necessidade, que é a luta contra o pecado. Às vezes a luta contra o pecado a gente nem luta mais, a gente só se entregou. Mas a gente sempre está pedindo coisas para Jesus que no fim, meu irmão, não fazem tanto sentido, a não ser um coração que está cheio das coisas deste mundo. Irmãos, a cena continua, e após Jesus dizer que os pecados deles estavam perdoados, olha para o versículo 7. E eles se perguntam, os escribas que ali estavam, e os mestres da lei: por que razão fala este assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E aqui está a ironia do texto. Eles estavam certos, irmãos, na teologia, mas estavam errados na conclusão, porque só Deus pode perdoar pecados, isso é verdade. E é uma verdade absoluta no Antigo Testamento. Você pode olhar Êxodo 34, versículos 6 e 7. Você pode olhar o Salmo 103, versículo 3. Você pode olhar Isaías 43, versículo 25. E você também pode olhar Miqueias, capítulo 7, no versículo 18. Nem mesmo o sumo sacerdote perdoava pecados por conta própria. Nem mesmo o Messias esperado reivindicava esse poder. Perdoar pecados era prerrogativa exclusiva de Deus, porque em todo pecado, mesmo cometido contra o próximo, Deus é a parte mais ofendida. Foi por isso que Davi, depois do adultério e do assassinato, no Salmo 51, ele confessa: contra ti somente pequei. Meu irmão, Deus é o mais ofendido no nosso pecado. Então os mestres da lei fazem uma pergunta certa: quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? O problema é que eles não perceberam que a resposta estava de pé bem na frente deles. Então é isso que Jesus vê em nós. Não apenas os sintomas que exibimos, mas a raiz que escondemos. Não apenas a necessidade que mostramos, mas o pecado que está dentro de nós e que ninguém vê. Ele vê o paralítico e o mestre da lei, o quebrado que sabe que é íntegro, o quebrado que sabe e o íntegro que não sabe, e enxerga em ambos a mesma necessidade profunda.
E a pergunta agora é: e o que ele faz com aquilo que vê? E meu irmão, esse é um texto muito desafiador, pelo menos para nós. Para nós, digo, nós que somos pais de PCD, de uma pessoa com deficiência, e você também que é pai, talvez de autista e de pessoas com outras condições diferenciadas. É que muitas vezes, irmãos, a nossa esperança está em um desenvolvimento da nossa criança, do nosso filho. Está num desenvolvimento que talvez ele fique melhor. E a nossa preocupação é, não, a gente quer que ele seja independente no futuro. A gente quer que ele ande, quer que fale, quer que se relacione. E tudo isso não tem problema, meu irmão, querer isso. Mas o texto me mostra que a maior necessidade para nós, a maior necessidade para mim, é que a minha filha ame o Senhor. É que ela tenha a declaração do Senhor Jesus: os teus pecados estão perdoados. Acima de qualquer necessidade, meu irmão, acima de qualquer necessidade física, o meu maior desejo é que Luísa um dia professe a sua fé e esteja participando conosco da ceia do Senhor. Embora ela tenha uma necessidade mais visível para nós, mas a maior necessidade que nós julgamos é que o coração dela esteja nas mãos do nosso Redentor. Irmãos, e muitas vezes a gente se pergunta: Senhor, a gente não sabe como vai ser. E se a gente se for hoje? E se Deus nos levar antes? Quem é que vai cuidar? Deus cuida, meu irmão. Deus cuida. Então a maior necessidade, irmãos, que os nossos filhos, seja PCD ou não, seja autistas ou não, a maior necessidade do mundo é que todos nós e que todos os nossos filhos amem o Senhor, que eles tenham seus pecados perdoados na cruz do Calvário, que eles sejam parte do povo de Deus. Então que a gente pare, meu irmão, de perder tempo colocando coisas achando que coisas desse mundo são muito mais valiosas do que o serviço ao Senhor. Ame o Senhor, meu irmão. Entregue a sua família ao Senhor. Faça questão de que o seu filho ame o Senhor, que ele se envolva com o Senhor nas programações da igreja, acima do nosso cansaço, acima da rotina que é exaustiva mesmo, irmãos. Mas ame o Senhor mais do que todas essas circunstâncias. Irmãos, no primeiro ponto, perguntamos o que é que temos levado a Jesus. E agora nós precisamos encarar algo mais difícil. Jesus vê em nós muito mais do que trouxemos até Ele. Nós chegamos preocupados com o sintoma, Ele olha para a raiz do coração. Trazemos a paralisia de circunstâncias difíceis, Ele enxerga a paralisia do coração. E é aqui que a gente se frustra com Deus dentro da igreja, porque pede uma coisa para Deus e Deus vai começar por outra. Senhor, resolve o meu problema. E a resposta dele muitas vezes vai ser: filho, deixa eu primeiro tratar o teu coração. Isto não é, irmãos, Deus ignorando a nossa dor. É Deus amando-nos profundamente demais para tratar apenas a superfície do nosso pecado. Um médico que só aliviasse a dor sem tocar na doença não seria um bom médico. Ele seria negligente. E Jesus é bom demais para nos dar apenas o que pedimos e nos deixar morrer daquilo que realmente nos mata. Ele vê o que ninguém vê. Ele vê a amargura por trás do sorriso, o orgulho por trás da religiosidade, o medo por trás do controle, o pecado escondido por trás de uma vida arrumada aparentemente. E Ele vê tudo isso não para nos condenar, mas para nos curar por inteiro. E isso é um alerta sério para nós, irmãos. E Ele vem dos mestres da lei. O maior perigo não estava com o paralítico, que sabia que precisava. Estava com os homens sentados, respeitados, corretos na doutrina e cegos para a sua própria necessidade. É possível estar dentro da igreja por anos, conhecer textos, cantar hinos e nunca ter deixado Jesus tocar na raiz do problema. É possível ter o telhado de uma vida inteirinha e a alma paralisada por dentro. E a pergunta desta manhã é: você já deixou Jesus ver e tratar do que está no fundo do seu coração? Irmãos, e Jesus vê o problema mais profundo da nossa
existência. Por isso, quanto mais fundo entendemos a nossa realidade, a nossa necessidade, mais claramente uma verdade é mostrada. Só Jesus é a solução. Não em parte, não como um entre vários recursos, só Ele, e Ele por completo. E agora, meu irmão, volte seus olhos para os versículos 8 ao 12. Nós vimos o primeiro, dos versículos 1 ao 4, o que nós levamos a Jesus. Nós vimos dos versículos 5 ao 7, o que Jesus vê em nós. E agora, dos versículos 8 ao 12, e o que Jesus nos dá. E diz assim o texto: E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Diante de tudo que ele vê, irmãos, Jesus não recuou, ele deu. Percebe imediatamente que os mestres da lei estão pensando. E isso, por si só, já é uma demonstração de alguém divino, pois só Deus conhece os corações. Então ele lança um desafio. O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? E a pergunta, irmãos, é genial. Do ponto de vista humano, é mais fácil dizer: Seus pecados estão perdoados, porque ninguém pode provar se aconteceu ou não. É uma afirmação invisível, impossível de verificar aos olhos humanos. Já dizer: Levanta-te e anda, exige prova imediata. Ou o homem anda, ou você é desmascarado diante de todos. Então Jesus faz o mais difícil justamente para comprovar que tem autoridade para fazer o invisível. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A autoridade para curar e a autoridade para perdoar são a mesma autoridade. A cura visível prova o perdão invisível. Jesus fez o milagre que eles poderiam ver, para que soubessem que ele havia feito aquele que não podiam ver. E o resultado é imediato. Ele se levanta e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Repare no título, irmãos, que Jesus vai usar: Filho do Homem. É um título que alude Daniel, capítulo 7, nos versículos 13 e 14, onde alguém semelhante a um filho de homem recebe de Deus autoridade, glória e um reino eterno. Não é apenas um modo de dizer ser humano, é Jesus reivindicando de forma velada e inconfundível a autoridade do próprio Deus, a autoridade de perdoar pecados sobre a terra. A pergunta dos mestres da lei foi respondida diante dos seus olhos: quem pode perdoar pecados senão Deus? Aquele que está em pé na frente deles. Ele é Deus, é o Deus encarnado. É o que o capítulo 1, nos versículos 1 ao 3 de João vai dizer: o Verbo que se fez carne, o Verbo que cria todas as coisas. A mesma autoridade que Jesus tem de ressuscitar corpos é a que perdoa pecados, e essa autoridade pertence a Jesus. Só Ele dá, irmãos, o que ninguém mais pode dar. Trouxemos a Jesus a nossa necessidade, Ele viu em nós mais do que trouxemos, e agora vemos o que Ele nos dá. E Ele dá aquilo que absolutamente ninguém no universo pode dar. Os mestres da lei fizeram uma pergunta que responde tudo: quem pode perdoar pecados, senão Deus? E a resposta está ali. Aquilo que só Deus pode fazer, Jesus fez e ainda faz. Irmãos, pensem em tudo que trouxemos a Deus até hoje. As nossas dores, as nossas esperanças perdidas, as nossas ansiedades. E para onde vamos levar tudo isso? O mundo oferece 1000 respostas parciais. Oferece remédio para o corpo, mas não tem cura para a culpa. Oferece dinheiro para a dívida, mas não tem preço para comprar a paz.
Oferece distração para a solidão, mas não enche o vazio. Oferece autoajuda para o desânimo, mas não ressuscita um coração morto. Tudo que o mundo dá alivia o sintoma e deixa a raiz intacta. Jesus faz o contrário. Jesus vai à raiz e a partir dela restaura tudo. E repare no que aconteceu naquela casa. Quando Jesus trata a necessidade mais profunda do homem, que é o perdão dos pecados, a necessidade visível também foi atendida. O homem saiu perdoado e andando. Não é que o corpo não importe a Deus, importa. Importa muito, meu irmão. É que quando Cristo é a solução, Ele não conserta um pedaço e abandona o resto. Jesus é a solução para tudo. Jesus é a solução de tudo o que temos, irmãos. Para o pecado que nos separa de Deus, para a vida que Ele nos chama para viver depois, para a eternidade e para a segunda-feira de manhã, para a alma e no seu tempo e na sua sabedoria também para o corpo. Um dia será ressuscitado incorruptível. É por isso que a igreja não tem a solução para oferecer ao mundo, ela tem a pessoa. Não apresentamos um programa, uma filosofia ou um conjunto de regras. Nós apresentamos Jesus, o único que tem autoridade na terra para perdoar pecados. O único que faz o que só Deus pode fazer. Quando levamos alguém a Cristo, não estamos levando a mais uma opção entre muitas. Estamos colocando um paralítico sem esperança diante do único que pode dizer e cumprir: levanta-te e anda. Então, meu irmão, se hoje você chegou carregando o que não tem mais força para carregar, ouça a boa notícia desse texto: existe um que dá o que ninguém dá. Ele não vai te oferecer um remendo, ele se oferece. E ele é suficiente para o seu pecado. Ele é o suficiente para o nosso pecado, para a nossa dor. É suficiente para o nosso desespero. Ele é suficiente para tudo. Só Jesus. Sempre foi só Jesus, irmãos. E sempre será. Ele basta. Irmãos, eu volto à pergunta do início. E se a sua maior necessidade não for aquela que você mais sente? Porque nessa história há uma verdade que nos mostra uma diferença entre o paralítico e os mestres da lei. O paralítico sabia que precisava de ajuda, e os mestres da lei, sendo íntegros, respeitados, aparentemente inteiros, no entanto, eles estavam tão paralisados ou mais paralisados do que o homem na maca. Só que numa paralisia da alma que eles não conseguiam ver. Jesus podia curar a paralisia daquele homem. A pergunta maior do texto é se ele podia curar a paralisia espiritual dos mestres da lei. E o problema deles era exatamente este: o aprendizado, a posição, a religiosidade os deixavam menos conscientes da sua necessidade, não mais. Diante de Deus eles eram tão dependentes de Jesus quanto o paralítico, mas eles não sabiam disso. Essa é a necessidade que talvez nós tenhamos e a gente não saiba que tem. Não é a conta, não é a doença, não é o problema que hoje ocupa a sua mente. É a nossa condição, ou a sua condição, diante de um Deus que é santo. É o pecado que separa. E o perigo não está na maca sabendo que precisa de ajuda. O perigo é estar sentado achando que se está bem. Mas, irmãos, os ouvintes, Jesus dá uma palavra de esperança. Jesus diz: levanta-te e anda. Mais fácil de dizer, mas não é mais fácil de fazer. Curar aquele paralítico foi uma coisa pequena diante do perdão, que realmente custaria tudo. Porque Jesus afirma os pecados perdoados deste homem, não somente com palavras bonitas, mas com a autoridade que o próprio Deus lhe deu. Jesus sabia que ia se entregar na cruz do Calvário, inclusive por aquele paralítico também. Jesus sabia, e quando nós olhamos para o capítulo 17 do Evangelho de João, meu irmão, Jesus ora não somente por aqueles discípulos, mas por todos aqueles que ainda iriam crer nele. Jesus orou por mim e por você. Se tem um versículo que você pode dizer diretamente, aqui eu estou, é em João no capítulo 17. Porque Jesus orou especificamente por você, por mim, por todos aqueles que iriam crer nele. E essa foi
a maior necessidade que tínhamos, irmãos. Que no tempo oportuno, nascemos, Deus nos resgatou, Cristo fez que o seu sacrifício fosse visível a nós, e nós estamos aqui o servindo. O Filho do Homem, aquele que tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele a exerce na cruz por nós. E a pergunta que fica é: o que é que você tem corrido, meu irmão, a sua vida inteira? Por que você tem corrido atrás de coisas supérfluas? Por que corremos atrás de status, de riquezas, e não atrás do nosso Senhor? Meu irmão, antes de tudo, hoje, deixe que Jesus trate do nosso coração. Traga a Ele a necessidade que você nem sabia que tinha. E ouça as palavras dirigidas a nós, ao paralítico e a nós. Palavras libertadoras que um ser humano pode escutar, que é: filhos, os teus pecados estão perdoados. Essa, irmãos, foi a maior beleza do Evangelho. O Evangelho que se deu no nosso lugar. Jesus Cristo, que estávamos perdidos, e Jesus deu a sua vida por nós. E aí nós, depois disso, nós pudemos falar, irmão, jamais vimos coisa assim. Cristo perdoou as nossas dívidas. Cristo nos fez ter uma vida que não era nossa. Cristo nos fez herdar coisas que eram dele. Cristo nos deu uma família que foi remida pelo seu sangue. E aqui estão. Talvez aqui, meu irmão, você não encontraria essas pessoas se não fosse pelo sangue de Jesus Cristo. Você nunca veria as pessoas que aqui estão. Mas por causa de Cristo Jesus, estamos aqui dominicalmente, nos encontrando, tendo amizade, amando uns aos outros, por causa da beleza do Evangelho, meu irmão. Pessoas, talvez casamentos que nem aconteceriam se não fosse Cristo Jesus. Famílias que nem seriam formadas se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz. Nem saberíamos se estaríamos aqui, a verdade é essa. Então, meu irmão, essa é a maior beleza do Evangelho. O Deus homem se sacrificou. O Deus homem morreu e perdoou os nossos pecados. E diante disso, meu irmão, como nós viveremos? Em uma vida completa e completa obediência a Ele. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício do Senhor na cruz. Nós te agradecemos, Senhor, porque muitas vezes nós chegamos ao Senhor com necessidades que não são a maior necessidade do nosso coração. Mas mesmo assim, o Senhor nos conhece. O Senhor não nos deixa, Pai, que a gente se afaste. O Senhor não deixa que nós corramos para longe do Senhor. O Senhor nos incomoda quando pecamos. O Senhor mudou toda a nossa vida, toda a nossa existência. E a partir do momento em que tivemos os nossos pecados perdoados, nós nunca mais fomos os mesmos, Senhor. E nós só podemos te agradecer porque isso foi obra Tua. O Senhor nos amou porque nós nunca merecíamos, Senhor. O Senhor se entregou por nós. E por isso nós estamos aqui. Quando a gente te ofendia, Senhor. Pelas Tuas feridas nós fomos sarados. E nós te agradecemos, Senhor. Porque pensar no sacrifício do Senhor por nós sempre deve gerar em nós mais amor e mais temor, Senhor. Obrigado, Pai. Porque sem Ti nós nada somos. Nós nada podemos fazer. E nos perdoa, Senhor, porque nós temos sido negligentes com o Senhor. Muitas vezes nós temos cobrado os nossos familiares, o nosso cônjuge, os nossos filhos, a amarem mais as coisas deste mundo do que o Senhor. A colocarmos as esperanças nas nossas próprias mãos e não no Senhor. Que a gente te ame, Senhor, acima de todas as coisas, a ponto de entregar toda a nossa vida
e confiar. Confiar que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Confiar na tua soberania, na esperança em que um dia estaremos diante do Senhor, ouvindo: vinde, benditos de meu Pai. E que momento glorioso será, Senhor, em que nós participaremos da mesa com o Senhor, na tua volta. E que essa seja a maior esperança do nosso coração. Que a gente se prepare para isso, ó Senhor, porque tudo já está prometido. Que a gente espere com paciência e com perseverança aquilo que o Senhor nos confiou. Esta é a nossa oração, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.